Bom dia a todos. Nós estamos no segundo dia do Congresso Internacional de Ensino de Português como Segunda Língua para Surdos. E nós temos um momento diferente para esta manhã. É momento de uma roda de conversa e temos a participação de duas convidadas muito especiais que atuam hoje no governo brasileiro. A primeira delas é a professora Crisiane Nunes Bes. E também a professora Elisângela Castelo Branco. Então, já desejo bom dia às duas. É um prazer recebê-las aqui junto conosco, neste Congresso Internacional de Ensino de Português como Segunda Língua. Bom, a Crisiane atualmente é diretora de Políticas de Educação Bilíngue para Surdos, do Ministério da Educação, dentro da secretaria que se chama de PEBs. Também é formada em Pedagogia e Educação Especial, também formada pela UFSC em Letras Libras. Tem especialização em Pedagogia e Educação Especial, trabalhando, com a educação infantil e séries iniciais. É fundadora e presidente da Associação de Surdos de Laguna, em Santa Catarina. Também é participante, membra efetiva da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina, em Laguna. É um prazer, Crisiane, recebê-la. A nossa segunda convidada a Elisângela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também intérprete de Libras, graduada pelas Faculdades Integradas Simonsen e em Letras Libras pela UFSC, é pós-graduada em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Universidade Castelo Branco, no Rio de Janeiro. Foi professora de disciplinas de didática, pedagógicas em Libras e atualmente está residindo em Brasília, atuando então na DIPEBs, como coordenadora geral de políticas pedagógicas da educação bilíngue para surdos. Bom, inicialmente nós vamos ver um bate-papo das duas convidadas e vocês vão assistir esse bate-papo e durante esse bate-papo vocês podem preparar perguntas para que possamos realizar durante esse momento de conversa. Então agora nós vamos ver a apresentação das duas convidadas, essa conversa onde elas explicam um pouquinho do trabalho que têm desenvolvido dentro do MEC. Vamos lá? Obrigado, Sandra. Então, na palestra de hoje, eu vou falar sobre a leitura de surdo. Ler para aprender.
Olá, eu sou a Crisiane, eu sou diretora de políticas para a educação de surdos, bilíngue para a educação de surdos do MEC. Eu me chamo Elisângela, sou coordenadora de políticas pedagógicas de educação bilíngue de surdos, trabalhamos juntos na DIPEBs. Crisiane, você sendo uma pessoa surda, como você se sente de estar representando a comunidade na esfera governamental? Bom, eu me sinto homenageada em ocupar este espaço que é extremamente importante dentro do governo, enquanto diretora de políticas de educação bilíngue para surdos. Então, eu, como surda, eu sei da importância desse espaço, de ocupar esse lugar, porque eu acredito que esse espaço abre novos caminhos para os surdos que virão após a mim. E estes caminhos que serão abertos empoderam os surdos e visibilizam essa comunidade. Isso é motivo de muita alegria. Quais foram os anseios que motivaram a criação da DIPEBs? A DIPEBs é o resultado de movimento e luta da comunidade surda brasileira durante muitos anos. Na época em que nós tínhamos a SECADI no MEC como uma secretaria, hoje substituída pela DIPEBs. Naquela época, a comunidade surda lutou muito para a inclusão dentro do MEC de uma secretaria que trabalhasse com a perspectiva bilíngue. E foi criado um GT no ano de 2014, com a presença de diversos pesquisadores brasileiros, e eles construíram um documento que trazia como proposta essa criação. Apesar de que naquele momento não ter caminhado essa proposta, porque existia um interesse político naquele momento que não era exatamente o que correspondia aos anseios da comunidade surda. Porém, no atual governo, ele de fato aceitou essa realidade e, obviamente, nós temos o protagonismo da primeira-dama no seu movimento para a criação dessa secretaria, com o objetivo de fortalecer as pessoas surdas e continuar sempre prevalecendo nada sem nós, sem a nossa participação. Interessante. E como se deu o início do seu trabalho? Bom, eu iniciei o trabalho em setembro do ano de 2019, juntamente com a professora Karen. Um ano. Isso, a professora Karen, né, eu já fui aluna dela e ela me via participando do movimento dentro da minha cidade, na criação, no trabalho com surdos, na parceria, na criação de salas bilíngues para surdos na minha cidade. Então, ela me fez esse convite para poder apoiá-la naquele momento, enquanto coordenadora de educação bilíngue, e eu aceitei esse convite. Atuei como coordenadora nacional de pedagogia bilíngue, hoje onde você ocupa esse espaço. Sim. E para mim é uma honra mesmo ter aceitado o convite de vir a Brasília, o convite me feito pela professora Karen, e hoje ocupar o espaço que um dia foi dela, né? Continuar o trabalho que ela iniciou a desenvolver. Crisiane, nós sabemos que a diretoria desenvolveu várias ações que não daria tempo de resumi-las. Eu gostaria que você destacasse as principais ações que foram desenvolvidas. Bom, as competências da DIPEBs estão explícitas no Decreto 10.195 do ano de 2019. Ele apresenta 4 eixos principais. O primeiro deles, o de planejar e fomentar políticas públicas para educação bilíngue para surdos, e também, né, a criação de escolas bilíngues para surdos, além da do anseio, né, de fomentar a produção de materiais didáticos, técnicos e o gerenciamento de recursos. O quarto aspecto seria a formação inicial e continuada, né, de profissionais que trabalham com a educação bilíngue para surdos. E nós temos trabalhado nesses 4 eixos. Por exemplo,
a criação de um plano para as escolas bilíngues, juntamente com o CNE. Também as diretrizes nacionais para a educação bilíngue. Temos realizado parcerias com mais de 50 pesquisadores em todo o país e também no exterior, com pesquisadores que têm trabalhado e discutido e contribuído com as discussões a respeito do currículo para o ensino de L1 e para o ensino de L2. Pensando em metodologias voltadas às especificidades das pessoas surdas. Realizando essas parcerias com as universidades, oferecendo formação continuada para os professores que trabalham com surdos. Nós já fizemos parceria com o INES e tantas universidades que já têm realizado. Então, peço a atenção de todos vocês para participarem desses momentos de formação. Principalmente agora nesse período de pandemia, de que maneira você deve trabalhar com o seu aluno de forma pedagógica. Principalmente nesse momento, é extremamente importante a gente pensar nisso e nos dá orgulho mesmo o trabalho que a DPEBs tem desenvolvido de articulação em parceria com outras instituições. Excelente. Então, na perspectiva da DPEBs, qual seria a diferença conceitual entre educação bilíngue de surdos e escola bilíngue? Bom, a educação bilíngue para surdos, a DPEB tem uma perspectiva que é a evidência científica, a criação de políticas a partir da evidência científica. O que a gente tem falado é que a escola bilíngue é o espaço onde as línguas base são a língua de instrução Libras, a língua de sinais, e a L2, o ensino para comunicação e interação, e a comunicação é através da língua de sinais, e escrito é o português. Então, esse espaço, né, de educação de surdos é o objetivo de que as crianças tenham referenciais surdos, diretores, profissionais das diversas áreas, os cozinheiros, todos os servidores da instituição, conheçam, usem a língua de sinais e conheçam a identidade surda. Para incentivarmos, principalmente, uma educação um período precoce, nesse sentido, garantindo um desenvolvimento dessa criança, né, na sua aquisição linguística, para que ele possa se construir, então, como um cidadão reflexivo, crítico. E é muito importante na educação bilíngue especificar o currículo para a educação bilíngue. Pensarmos na metodologia de trabalho, que trabalhe com a língua de sinais como L1. Isso é extremamente importante. Isso vai garantir uma educação bilíngue de forma efetiva. Então, o currículo, o método e as especificidades dos surdos, ensinando na sua L1, são os aspectos fundamentais. O que você pensa sobre educação bilíngue de surdos? Então, qualquer tema relacionado à educação de surdos precisa levar em consideração a diversidade cultural, a perspectiva linguística, e considerar que a mediação desse ensino será feita pela língua de sinais, que é necessária a construção da cultura, do contato com os seus pares. Elisângela, como a sua coordenação, observa o processo de aquisição da L1 para as crianças surdas? Então, a coordenação geral de políticas pedagógicas de educação bilíngue tem como principal função estimular políticas pedagógicas que promovam a aquisição linguística dos surdos dentro de uma perspectiva da educação bilíngue. Portanto,
A língua de sinais, ela assume o papel fundamental nessa construção e o português, a sua função de segunda língua. E essa visão deve ser contemplada no currículo para surdos e promover as línguas dentro das suas atribuições. Muito bom. E Elisângela, qual a expectativa para a educação bilíngue a nível nacional? Essa é uma pergunta interessante. A educação bilíngue de surdos está pautada em 4 pilares principais. O primeiro é a elaboração de um currículo, a construção de um método, a escola bilíngue e a formação. São pilares cruciais de um trabalho que veio sendo elaborado através do Plano Nacional de Educação, que rompeu algumas barreiras em relação à perspectiva de uma escola bilíngue, e têm sido encaminhado, então, ações para a formação, propostas que inauguram o currículo de educação bilíngue para surdos. São diversas ações que na verdade, se constituem como passos históricos que podem fortalecer e contribuir com uma educação de qualidade. É verdade. Atualmente, o problema maior que nós temos enfrentado é a aplicação desses 4 aspectos. Nós temos, às vezes, estrutura, mas falta o currículo, nós temos um método, mas às vezes está faltando o outro aspecto. Então, este governo quer implementar uma política de qualidade, que de fato contempla esses 4 eixos. E o foco é o desenvolvimento, o êxito do aluno. Isso aí. Obrigado pelo debate. Eu gostaria agora de aproveitar e fazer uma pergunta, né? Elisângela, acho que está sem a câmera. Elisângela, você está por aí? Se você puder disponibilizar seu vídeo. Vamos aguardar um pouquinho. Agora sim. Bom, foi muito bom essa apresentação de vocês, eu já agradeço. Foi esclarecedora, de fato, porque muitas pessoas sabem, nós sabemos a existência da DPEBs dentro do governo federal, mas o que eles fazem? Bom, eu não estou vendo ações, já começou ano passado, o que eles estão fazendo? Então, essa apresentação é uma forma também das pessoas trazerem retorno para a sociedade, deles conhecerem de fato o que está sendo desenvolvido. E vocês explicaram a respeito dos projetos que já iniciaram. Eu gostaria que vocês pudessem detalhar, talvez, um pouquinho mais, agora no momento de perguntas, a respeito dos projetos que vocês já estão desenvolvendo, quais são a previsão, né, a respeito da escola bilíngue, como ela entra nesses projetos, temos algum projeto específico, né, a respeito da matrícula de alunos surdos, alunos ouvintes. Qual é a perspectiva, né, que a DPEBs tem trabalhado a respeito da escola bilíngue e a criação de escolas bilíngues? Nós sabemos que muitas pessoas tinham algumas ideias nas políticas anteriores, e as pessoas pensavam que a escola bilíngue, na realidade, era uma escola, um espaço na escola, que poderia qualquer aluno fazer matrícula. Então, poderia ser um filho de um intérprete, que ele poderia aprender. Então, como vai funcionar isso? Eu gostaria que vocês pudessem explicar um pouco melhor a respeito dessa questão. É uma boa pergunta e é muito importante e interessante também pensarmos nesses aspectos. Existe uma preocupação nossa da DPEBs no processo de desenvolvimento, né? Mas respondendo a sua pergunta, primeiro é importante compreender que a DPEBs tem se esforçado em muitos aspectos para garantir, de fato, uma educação bilíngue de surdos.
E isso tem acontecido durante muito tempo já para a gente mudar essa realidade de que os surdos, muitas vezes, não têm as suas questões garantidas. Então, o Plano Nacional de Educação Especial, ele tem como objetivo esse fortalecimento, né, dos aspectos linguísticos para os surdos. Desculpa, pessoal, chegou aqui a secretária aqui para fazer uma pergunta, não sabia que eu estava numa live. Mas o objetivo é fortalecer, né, o ensino através da língua de sinais. E compreendendo que a escola é esse espaço e que cada escola tem a língua. E na escola bilíngue nós temos a base, o ensino pela língua de sinais. E nas outras escolas o ensino ocorre pela língua portuguesa, oral. Então, aspectos como conforto linguístico, o desenvolvimento do seu espaço, né? Então, para o seu desenvolvimento, nós precisamos contemplar esse espaço. Então, a escola bilíngue não é um espaço fechado, né, para as pessoas ouvintes. Mas quem decide é a família. A família tem a possibilidade de escolha de incluir o seu filho. Porém, ela vai compreender que a base linguística desse espaço escolar é uma perspectiva para o desenvolvimento de surdos. Ou seja, uma perspectiva através da língua de sinais. É possível que crianças ouvintes estejam nesse espaço, caso uma família decida. Mas é importante orientar essa família da necessidade de garantir também o conforto linguístico e as necessidades dessa criança ouvinte, que talvez seja em um outro espaço, que não seja na escola bilíngue, que estará se desenvolvendo e crescendo. Eu agradeço. A Elisângela quer complementar a resposta? Sim, gostaria de complementar. Primeiramente, dar bom dia, dizer que é um prazer estar aqui nesse Congresso Internacional. A pergunta ela é muito relevante, porque educação bilíngue, qual é o papel do português e da Libras dentro desse contexto? Vai ocorrer em qual momento? Nós teremos a presença de intérpretes ou não? As aulas serão em português ou não? A Crisiane detalhou muito claramente, né, o que seria a proposta, qual a perspectiva em que ela está pautada, mas nós precisamos entender que a escola bilíngue é um espaço que garante conforto linguístico para os surdos, seja uma criança ou um adulto, que tem uma sala de aula em que a língua ali ocorre, a língua de sinais ocorre espontaneamente, e que a língua de sinais circule em outros espaços fora da sala de aula na escola, em que o aluno possa ter contato com essa interação na sua própria língua. Então, esse é o principal ponto a ser estimulado, a ser empreendido na formulação de uma educação bilíngue. Muito obrigado. É muito importante esclarecermos, porque é importante dar esse conceito claro para todos nós. Outro tema que eu gostaria de perguntar, aproveitando a participação de vocês duas, nós sabemos que recentemente, dia 30 de setembro, foi publicado o decreto 10.502, que muitas pessoas têm algumas dúvidas a respeito desse decreto, acreditam, mas esse decreto é um retrocesso, né? Nós ouvimos falas nesse sentido, esse decreto significaria, então, um processo de segregação, né? Então, algumas perguntas até no bate-papo a respeito do Plano Nacional de Educação Especial. Então, incluir, de fato, significa segregar? O que vocês pensam a respeito dessas questões?
Bom, a diferença do PNE é o reconhecimento das escolas bilíngues. Porque já durante muitos anos, uma política de inclusão imposta, os surdos não tinham, e as suas famílias não tinham a opção de escolha. Nós não estamos aqui dizendo que a inclusão não seja importante. Porém, durante muitos anos, a proposta de inclusão realizada, a política de inclusão, ela prejudicou a comunidade surda durante muito tempo. E porque as escolas, de fato, não estavam preparadas para as questões dos surdos. Então, aspectos relacionados à cultura, identidade, respeito à diferença linguística, são aspectos que não estavam sendo trabalhados de forma efetiva. Então, muitas pessoas pensam que a inclusão é colocar as pessoas juntas e misturar todo mundo no mesmo espaço. E então nós colocamos todo mundo junto ali, todas as pessoas com deficiência, as pessoas surdas, com os ouvintes, e isso seria incluir. Só que não respeitar a individualidade das pessoas, o modo de agir de cada um, os processos de aprendizagem, né, o tempo e processo de aprendizagem de cada um, as dificuldades e desafios que cada aluno enfrenta, essa diversidade são aspectos que precisam ser pensados. Então, o projeto é adaptar e garantir, de fato, essas singularidades. De que maneira? Garantindo um espaço dentro da escola que atue com a língua, que atue com um currículo voltado às pessoas surdas, que o ensino seja em L1, que o método, os materiais sejam produzidos especificamente para a realidade desses alunos, garantindo, de fato, o uso da língua de sinais como língua de instrução, contemplando a sua estrutura, os seus aspectos específicos da comunidade surda. Então, o PNE, ele garante, reconhece e trabalha com o desenvolvimento. O PNE não é tirar a opção da inclusão. Em nenhum momento o PNE tem esse interesse. Né? O processo da inclusão continua, mas ele garante à família a opção de escolha. Ele reconhece esse direito da singularidade, da individualidade no processo de aprendizagem. Então, ele atua nesse processo de aceitar. E a família pode identificar, bom, nessa escola, inclusive, meu filho não está desenvolvendo. Em que espaço eu posso proporcionar uma educação que contemple mais a realidade do meu filho? Porque muitas vezes a escola especializada, ela tem um processo de preparação antes, do que muitas vezes não ocorre com a inclusão. Então, quando nós estamos falando de surdos, nós estamos falando da língua. Na inclusão, nós temos muitas vezes pessoas com outras deficiências físicas, né? Os cadeirantes, as pessoas cegas, as outras crianças com algum tipo de deficiência, mas todas elas falam a mesma língua, que é o português. Quando estamos falando de surdos, nós estamos precisando compreender que existe uma especificidade linguística, em que é importante nós apoiarmos essa criança para o seu desenvolvimento de forma efetiva, para a sua inclusão social. Nós não estamos discutindo aqui que a inclusão escolar não é estar as pessoas no mesmo espaço. Isso não seria inclusão escolar. A inclusão é o respeito da individualidade de cada aluno, no seu trabalho, no modo de agir e no seu desenvolvimento e crescimento. E quando falamos de surdos, nós não estamos falando de processos apenas de adaptativos, de materiais em português para surdos. O que muitas vezes esses processos adaptativos garantem apenas um atraso na comunidade surda. Nós estamos falando de um plano nacional de educação que garante a qualidade. Durante muitos anos, os surdos já sofreram e foram prejudicados. E já
é o momento de basta, é o momento de entendermos que precisamos mudar essa realidade. Então, precisamos orientar as famílias que querem inclusão, nós vamos continuar com a inclusão. Não é um processo impositivo de exclusão da matrícula, não é. Se a família optar, neste caso, né? Então, a inclusão escolar então, é uma decisão da família. Então, nós estamos trabalhando para orientar a família para que ela compreenda as necessidades do seu filho. É muito importante esclarecer essa questão. Teve um problema, sim, de conexão, mas foi pouca coisa. As questões políticas que orbitavam a perspectiva de educação especial ou a educação inclusiva, em 2008, nós tínhamos o foco nessa matrícula de qualquer aluno inserido nesse ambiente escolar, sem pensar questões linguísticas e identitárias da comunidade surda. Então, é muito importante contemplar esses aspectos na educação. Não se trata de um retrocesso, ou não estamos voltando ao passado. Pelo contrário, estamos entrando no futuro de uma maneira mais bem posicionada. Em 2014, com o Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005, ela trazia 3 ações importantes: a criação de escola bilíngue, as salas bilíngues e a educação inclusiva. Isso significa que nós temos espaços variados e todos os alunos podem escolher aqueles que mais se identificam. Então, é uma proposta realmente bem interessante contemplar a possibilidade de escolha. Isso significa, de fato, você ter uma escola bilíngue, a construção de uma escola bilíngue, de fato. Escola bilíngue de surdos, é importante enfatizar. Onde os surdos podem participar, pensar, discutir, se desenvolver. E a inclusão, ele pode ficar ali, como todos nós sabemos dessa realidade, isolados. Não é uma inclusão de fato genuína a que se propõe colocar um aluno surdo imerso a um ambiente ouvinte. E o contrário não seria segregar, então que ali o surdo não está interagindo da maneira como deveria. Então, você ter a possibilidade, uma construção pedagógica, didática, educacional, onde o surdo possa interagir, contribui para que esse sujeito esteja inserido, de fato, na sociedade. A Crisiane quer complementar e depois a Elisângela. Eu gostaria de complementar. Também, se nós observarmos os ouvintes, né? Para os surdos, é melhor você ir para a inclusão. Bom, peraí. Você já perguntou às pessoas surdas, de fato, o que elas querem? O que é melhor para ela? Então, é sempre aquela frase, nada de nós sem nós. Então, você deve questionar as pessoas surdas. O que elas querem? Qual é a proposta? Me aborde sobre isso. E durante muito tempo, o desejo, os anseios da comunidade surda foram deixados de lado. Isso é um absurdo. Falas desse tipo foram proferidas. Mas durante muitos anos de luta da comunidade surda em prol a garantia de um espaço, a garantia de um lugar que preserva a língua de sinais no seu ensino, na forma de comunicação, e que também, prioritariamente, atue no aspecto da referência surda, em que a criança, neste espaço,
ela possa se identificar com as outras crianças e ela compreenda, para que ela não se sinta segregada. Então, dentro da escola bilíngue, você tem o encontro dos seus pares. Você tem os alunos que são pares, você tem os professores que são pares, e você se identifica, você percebe, você se integra ao mundo. Isso é algo extremamente importante. Esse processo de construção identitária cultural é um elemento importante que precisa ser respeitado. Nós não estamos falando de uma visão fonocêntrica, em que coloca o surdo na ideia de que ele é apenas a ausência da audição. Nós estamos em 2020 e muitas coisas já evoluíram, e é preciso compreendermos essa diversidade. Nós temos direitos garantidos por leis e decretos. Nós compreendemos já o processo de desenvolvimento dos surdos. Nós já temos evidências científicas que trabalham nessa perspectiva. É a hora de compreendermos as diferenças das pessoas, e principalmente a diferença linguística. E isso é maravilhoso. Entendermos a diversidade linguística, a diversidade humana, é incrível. Compreendermos que não somos iguais, se todos fôssemos iguais, não teria graça alguma. Elisângela, por favor. A Crisiane roubou minha fala, gostaria de enfatizar isso. A Sandra e a Crisiane colocaram, e é importante complementar a seguinte questão. A escola bilíngue, ela é um espaço de segregação. Então, se nós pararmos para refletir um pouco, vamos pensar em algumas questões. Se o surdo nasce numa família em que a maioria não é de surdos, é uma família de ouvintes, nós sabemos, ele já está ali dentro da sua própria família, carecendo de uma construção comunicativa que ele não encontra. 95% dos surdos nascem em famílias de ouvintes. A minoria nasce numa família em que os pais são surdos. Então, nós temos ali uma ampla maioria que carece de uma construção linguística que não encontra nos seus espaços familiares. Uma outra questão que a professora Sandra colocou, quando as pessoas se referem à educação inclusiva anterior, e é bom enfatizar que ela era imposta, porque não era facultativa, a família não tinha opção de escolher. E é bom enfatizar que tentaram também fechar o Instituto Nacional de Educação de Surdos, o Instituto Benjamin Constant. Essa liberdade de escolha que nós temos para escolher a educação que queremos. Então, o PNE, ele traça diversas possibilidades em que a família pode escolher se ela quer oralizar os seus filhos ou quer uma proposta educacional mais ligada à educação inclusiva, e isso não significa impedir matrícula de determinados alunos. Se a família quer optar por uma educação bilíngue, porque ela compreende que isso é melhor para o seu filho, para o desenvolvimento cognitivo, linguístico, então ela pode fazer essa escolha também. Anteriormente, nós tínhamos várias crianças que se matriculavam em escolas especiais, inclusivas. Mas qual é a efetividade do ensino para essas crianças? Como ocorre esse desenvolvimento? Se não está acontecendo, isso é de fato segregar. Então, a comunidade surda vem, ao longo dos anos, lutando para ter o Exame Nacional do Ensino Médio em Libras, e outras propostas que foi conquistado mais recentemente, né, que os surdos, a comunidade ficou satisfeita, porque isso é a possibilidade de integração. Muitos surdos não têm êxito acadêmico ou educacional porque a educação não contempla a sua língua.
Então, os anos que eles não aprenderam na escola tem impacto na sua vida profissional, na sua vida social posteriormente. Então, a inclusão, muitas das vezes o professor está ali ministrando seu conteúdo, tem o intérprete, mas o aluno surdo não estabelece relações significativas dentro desse espaço escolar, porque ele está isolado nesse contexto. Muitos alunos não querem fazer atividade com esse aluno surdo, muitos alunos ouvintes se afastam por uma questão de comunicação mesmo. Às vezes não tem amizade, e essa amizade é criada ali, o vínculo com o intérprete, que tem uma faixa etária totalmente diferente da criança surda. Então, na hora do intervalo, do recreio, que as crianças estão interagindo nos seus momentos de recreação, os surdos ficam isolados. Então, isso é inclusão, de fato. Por que não oferecer a possibilidade da família escolher a educação que ela quer para os seus filhos? A educação bilíngue, ela pode sim trazer esse sucesso educacional. E na minha concepção, e da Crisiane também, nós não estamos falando de segregação, nós estamos falando da verdadeira inclusão de surdos, da pessoa com deficiência, de uma maneira geral, do cego, do autista. A educação bilíngue, ela oferece, ela respeita a cultura, a língua e assim por diante. Acho que a Crisiane gostaria de complementar. O respeito à cultura surda, né? Não é só aceitar. Eu aceito você. Mas de que maneira a escola trabalha esse respeito à cultura? Onde está a história dos surdos? Como os surdos vão se reconhecer se ele estiver isolado numa sala de aula? Eu sou quem? Quem sou eu? Então, o problema da inclusão, muitas vezes, é que demonstra a tentativa de dizer eu tenho defeitos e não reconhecem a sua diversidade cultural. Esse é um aspecto que precisamos refletir, pensarmos a respeito do histórico que as pessoas surdas têm. Uma história de luta, de orgulho, em que muitos são muitos protagonistas. Quem são os protagonistas surdos dessa história? Então, reconhecer a sua própria história, reconhecer a história dessa comunidade. Quando os surdos conhecem a sua própria história, ele tem a oportunidade de se desenvolver e crescer, de construir sua própria identidade. Isso é extremamente importante, porque se relaciona a aspectos que são sociais, aspectos que são da ordem da interação. E muitos surdos hoje ainda estão escondidos em casa, com vergonha. E pensando na questão da não querendo construir essa construção dessa inclusão social. Então, o PNE não é um retrocesso, ele é um respeito o tema, né? Nada de nós sem nós. Garante a participação efetiva, a construção desse plano com a participação de muitas pessoas com deficiência, pessoas surdas, construíram esse projeto. Em 2016, desde 2016, 2018, mais de 8 mil pessoas contribuíram nessa discussão. Então, muitas vezes a fala, né? Não, nada sem nós não tem a participação. Sim, tem um respeito e a participação de diversas pessoas. Então, e o principal é questionar os surdos, o que de fato eles querem. É muito interessante, então,
muitas pessoas, né, elas falam nada de nós sem nós, utilizam essa frase, mas às vezes o significado não fica tão claro. O que significa isso de fato? Isso significa, não significa que nós temos que interagir, ou a escola tem que ser pensada para o ouvinte, mas a escola pode ser pensada para os surdos. Deixar falar o lema, nada de nós sem nós. Não comporta uma representação de surdos, não o isolamento de surdos. Então, muitos ouvintes utilizam esse lema, mas estão assumindo o protagonismo que deveria ser das pessoas surdas. Então, quem pediu esse sistema educacional? Na verdade, os próprios surdos estão pedindo a construção desses espaços. Nós temos aqui muitas perguntas a serem feitas. Em relação à metodologia para os surdos, qual seria a forma de pensar essas metodologias? Quando estamos falando de metodologia, estamos pensando na base. Quando falamos de metodologias para ouvintes, a base está na língua portuguesa. Quando falamos de metodologia para surdos, a metodologia está na língua de sinais e na cultura e na sua história. Se a base metodológica não for essa, você não respeita esse aluno. Então, aspectos relacionados à identidade, aspectos linguísticos, são aspectos importantes. Então, a percepção dos surdos, do modo como eles interagem, como eles convivem no mundo, são elementos importantes para a organização desse método. Não é tão complicado, não. Elisângela, tem um projeto de formação complementar para certificação de professores para educação de surdos, bilíngue de surdos, como foi o ProLibras. Teria alguma coisa, uma ideia nesse sentido? Sim, nós estamos construindo um projeto de formação continuada, formação profissional para profissionais da educação bilíngue, professores, funcionários, intérpretes. Então, nós estamos pensando numa proposta de formação continuada que pense também essa formação para a perspectiva bilíngue, como para a educação inclusiva, nós já tivemos ações nesse sentido. Em conversa com a Crisiane, na DIPEBs, nós temos aí muitos filhos a serem gerados, né, muitos projetos que serão gerados a partir do novo decreto, né, da educação especial e outras ações, mas nós sabemos que o governo é sempre um processo em construção, nós temos umas burocracias que precisam ser respeitadas, mas estamos pensando em ações que vai dar garantia à educação de surdos. Não adianta nós construirmos uma proposta pedagógica baseada em sentimentalismo, né? Nós precisamos documentar. Então, toda essa construção, para ela ser consolidada, precisa ser construída de uma maneira, através de alguns dispositivos jurídicos que fortaleça, então, esse processo de educação bilíngue. Realmente, a DIPEBs tem muitos programas, muitos projetos em andamento. Vocês sabem que nós temos, para construir um projeto, não é muito simples, não é só a implementação desses projetos. A DIPEBs é uma diretoria transversal. Ou seja, ela trabalha com muitas áreas. Então, a DIPEBs cria um projeto
que é encaminhado para as outras secretarias. E vai para outros departamentos, vai para outros ministérios, para serem aprovados. Caso haja alguma divergência, retoma, então nós alteramos, conversamos novamente e trabalhamos para aprovação. Muitos aspectos não são apresentados para o público, né, para não gerar uma expectativa que pode ser frustrada. Então, muitas vezes nós queremos que os projetos estejam de formas mais garantidas para serem apresentados, porque até mesmo para surpreender a comunidade, né? Nosso interesse também é surpreender. A escola bilíngue já está pronto, o projeto, ele está caminhando em andamento com os outros setores, atualmente está no setor jurídico. Eu acredito que em breve, em pouquíssimo tempo, nós poderemos lançar esse projeto. Nós estamos fazendo um esforço especificamente, porque sabemos que a realidade do Brasil para a educação bilíngue ocorre de seguinte maneira. A gente fala assim, aqui é uma escola bilíngue. Mas aqui tem um intérprete, então essa é uma escola bilíngue. Então nós temos, na realidade, muitas vezes, uma educação bilíngue fake, que na realidade não é isso. Né? O que seria, então, uma escola bilíngue de surdos? Nós precisamos ter, eu já falei sobre isso, sobre a língua, sobre o currículo, sobre o método, sobre os materiais didáticos, sobre a estrutura da escola. Então, muitos têm falado, né, que a presença do intérprete garantiria a educação bilíngue. O intérprete é uma acessibilidade linguística, porém, ele não representa uma educação, um ensino bilíngue. Pois quando ocorre a presença do intérprete na sala de aula, o intérprete ocupa esse espaço, normalmente na inclusão, onde você tem muitos alunos ouvintes e apenas, muitas vezes, 1 ou 2 alunos surdos, e que não trabalham com métodos voltados à realidade dos surdos. Então, isso não é uma educação bilíngue. É importante conscientizarmos a respeito dessa diferença, né? E o que significa uma educação bilíngue, onde que tem a presença do intérprete, e uma educação bilíngue de surdos. Então, sobre nossos projetos, a gente espera e a gente está lutando muito. De fato, é um processo de geração. Estamos gerando esses projetos que a gente espera que nasçam, né? Estamos, na realidade, sofrendo as dores do parto. Acho que esse é o momento que estamos. Estamos no momento das dores do parto para que esse filho nosso possa nascer. Parece que não são apenas um bebê, são trigêmeos, né? Parece engraçada essa metáfora, mas a gente sabe o que significa de fato. As mães sabem quando o sofrimento que é para o nascimento de um filho. Então é mais ou menos nessa situação que a gente está, construindo o projeto, criando programas, concluindo etapas, e nós estamos de fato ansiosas para poder demonstrar esse projeto, construir isso de forma efetiva. Ainda estamos aguardando, a gente não trabalha sozinho, porque esse projeto não é um projeto meu, de Crisiane enquanto diretora na organização, não é um projeto criado apenas por mim, mas esse é um projeto de um trabalho em conjunto com a comunidade surda, junto com os líderes surdos, junto com a FENEIS, com os representantes surdos, trabalhando, interagindo nessa construção. A sua exposição é muito importante para nós conhecermos essas propostas, né? Aguçar, de alguma forma, a curiosidade, nós ficamos assim, mas sabemos que temos que aguardar, então, até a divulgação desses novos projetos. Nós sabemos o que significa educação bilíngue, mas muitas pessoas confundem esse conceito com educação especial. Então, educação bilíngue e educação especial seriam a mesma coisa? Se diferem em algum sentido?
Bom, novamente, a educação bilíngue se baseia na língua. Na língua de instrução, comunicação e interação para o ensino, que é a língua de sinais, nesse caso a Libras. Quando estamos falando de uma educação especial, educação especializada, ela também trabalha com o português. Essa educação especializada, a LBI aponta os aspectos, devido a criança, às vezes, ter uma condição, determinada condição. Por exemplo, ela pode ter uma dificuldade cognitiva para a aquisição do português, ela pode ter alguma deficiência, ela pode ser autista, então ela demanda uma atenção especial que precisa de uma adaptação, de material. Você demanda uma assistência a esse aluno para o seu processo de crescimento e desenvolvimento. Então, preciso criar programas e projetos nesse sentido. Mas quando nós estamos falando de educação bilíngue, nós estamos falando de uma outra realidade, que muitas vezes nós temos surdos com outras deficiências. Então, por exemplo, nos SAEBs, que tem atendimento especializado bilíngue para surdos ou de surdos. Então, os SAEBs, eles trabalham também com outras deficiências. E a diferença está nas modalidades de educação. O que acontece nesse momento é que a LDB hoje apresenta 7 modalidades. Então, educação média, educação superior, educação básica, educação indígena. São 7 ao todo. E nós temos educação de surdos? Nós não temos. Porque quando foi criada no ano de 95 a LDB, ela não discutia aspectos ainda, nós não tínhamos essa clareza a respeito do uso da língua de sinais, nós não tínhamos o reconhecimento da língua, da cultura e identidade surda. Hoje nós vivemos uma nova realidade, um novo momento, principalmente devido aos movimentos surdos, e precisamos da inclusão, uma 8ª modalidade, que é a educação bilíngue de surdos. A inclusão dessa 8ª modalidade, o interesse é separar da educação especial. Então, por isso que a educação bilíngue ainda permanece junto à educação especial, devido a não termos uma modalidade de educação bilíngue de surdos dentro da LDB. Então, é preciso um ajuste na LDB para que possamos ter essa 8ª modalidade e, então, separarmos, desvincularmos a educação bilíngue de surdos da educação especial. É muito bom, muito esclarecedora a discussão, né, de pensarmos essa 8ª modalidade. Certamente ela trará outros aspectos muito interessantes e garantidos para os surdos. Nós vamos para a última pergunta, de fato está muito interessante, mas nós precisamos encerrar. Então vamos para a última pergunta, que é: o Brasil é muito grande, é um país continental, e muitas cidades não têm uma formação para professores bilíngues, não tem uma formação pedagógica específica, às vezes faltam intérpretes. Durante muitos anos, a formação já tem sido oferecida, mas ainda a demanda é muito grande. Então, como a DIPEBs, a Elisângela havia comentado um pouco anteriormente a respeito da formação, mas como a DIPEBs pretende organizar e pensar nesse processo de garantia de professores na formação aí, de professores aptos ao ensino bilíngue, à educação bilíngue em escola de estudos. É para mim ou para Elisângela? Para mim? Bom, a DIPEBs está ciente
das dificuldades e das limitações em que a comunidade surda ainda enfrenta. Nós sabemos que a comunidade surda quer trabalhar nesses aspectos, nós queremos trabalhar realmente para desenvolver e crescer e apoiar a formação inicial e continuada de profissionais que atuam com surdos. Nesse momento, nós iniciamos uma parceria com a Unesco de um levantamento de dados para compreendermos quantos alunos surdos estão na educação nesse momento no Brasil, quantos professores que trabalham, né, quantas disciplinas, quais disciplinas são ofertadas, quantas escolas, quantas salas bilíngues. Então, um processo descritivo dessa realidade. Nós já escolhemos os candidatos para atuarem, mas devido à pandemia, nós preferimos segurar esse projeto e não lançar o projeto devido à necessidade do encontro presencial para que essa pesquisa seja realizada. Então, por esse motivo, ainda não foi feito esse levantamento. Mas a gente espera que em breve, no momento correto, sem prejuízo à saúde das pessoas e dos pesquisadores, a gente possa fazer o lançamento. Então, nós, por exemplo, nós não temos, não pretendemos ser um ProLibras, por exemplo. O ProLibras foi criado numa época específica, onde que nós não tínhamos uma graduação em licenciatura, em letras libras, nós não tínhamos o bacharelado em letras libras. Então, como comprovar a proficiência das pessoas para a atuação? Para que elas pudessem entrar e estar na faculdade. Então, foi criado com um objetivo específico. Atualmente, nós estamos numa nova realidade. Nós já temos graduação, nós já temos formação, nós temos a formação por áreas. E nosso objetivo é oferecer e incentivar a formação, ampliar essa formação. E muitas universidades já têm oferecido as formações específicas para surdos, e principalmente nesse governo, a gente tem visto essas formações. Então, é muito importante também, nesse período de pandemia, a criação de projetos e cursos que trabalham com metodologia para surdos. Nós temos visto que isso tem sido ampliado. E eu espero o lançamento, né, com mais de 50 pesquisadores para as referenciais curriculares e que também desenvolvem, né, aspectos metodológicos para o ensino de surdos. E a gente vai estar trabalhando pensando na realidade dessas pessoas surdas, profissionais surdos. Nosso objetivo é incentivar a formação que já existem, dos cursos que já existem, fortalecer esses cursos, realizando parcerias e articulando também realizando parcerias e também desenvolvendo a formação continuada para pessoas que já se formaram. Voltando a respeito do ProLibras, a gente voltou, o ProLibras já não é mais uma realidade, mas a respeito de uma banca avaliativa, então, uma pessoa que forma, por exemplo, em direito, ela não inicia atuando, por exemplo, diretamente na educação, vai advogar diretamente, né? Ele faz uma prova, um concurso, né? Quando nós falamos de intérprete, também existe uma outra realidade. Essa necessidade, muitas vezes. E há um aspecto que é a imersão linguística, que não é, então, só ter o certificado. Né? A gente compreende que a produção em língua de sinais, a produção visual, a proficiência na língua é um elemento importante. Por isso, esse aspecto relacionado às bancas. Eu estou aqui aguentando. Esse momento é muito interessante, mas temos que encerrar. Eu gostaria apenas de trazer uma reflexão que você leu a minha mente.
Em relação ao currículo, nós acreditamos que o currículo é extremamente importante, pois sem currículo, como que nós vamos trabalhar, de fato, a educação dos alunos, a formação de professores? Portanto, essas perspectivas que a ADPEPS tem se posicionado, tem se preocupado com a construção de um currículo aliado à formação desses profissionais é muito importante. Nosso tempo já esgotou, foi um momento maravilhoso estar aqui, as explicações foram, de fato, bastante elucidativas. Eu queria agradecer genuinamente a presença das duas, o início desse diálogo, dessa conversa. Não é um momento formal, mas um momento de conversa mesmo, esse diálogo informal. Eu gostaria só que cada um desse as suas últimas palavras, suas considerações finais, nesse momento tão relevante. E gostaria também que colocássemos nós três na tela, ou somente as duas. Bom, posso começar? Eu agradeço principalmente a professora Sandra, a Patrícia, pelo apoio que tem dado, pela abertura em nos convidar a realizar essa parceria nesse processo de articulação. A sua preocupação com o trabalho durante todos esses últimos dias, madrugadas, sábados, domingos, feriados, você está sempre conosco, planejando sempre o melhor para a educação bilíngue de surdos. Então, eu agradeço imensamente. Eu agradeço o seu esforço e dedicação para a organização deste evento internacional. É extremamente relevante. Então, como você comentou, a proposta de currículo é a base para todas as outras conquistas. Então, se tivermos uma escola bilíngue, mas se não tivermos uma base curricular na sua estrutura, de fato, faltaria algo. E agradeço, então, o seu apoio, agradeço a todos os pesquisadores e profissionais que têm participado desse processo, estão sempre disponibilizando tempo para trabalhar conosco, para fazer de fato acontecer uma nova realidade para a educação bilíngue de surdos. Então, muito obrigado a todos pela atenção, obrigado a todos pelo carinho. Antes de ser diretora, eu sou surda, e para mim isso de fato é emocionante imaginar que é possível fazermos a diferença para a comunidade surda, possamos agir diferente para a comunidade surda. Muito obrigado a todos. Também gostaria de agradecer ao convite, agradeço a minha diretora que me liberou para estar aqui nessa interação. É sempre um momento muito interessante nós dialogarmos. Nós pensamos que estar na comunidade surda é extremamente importante. Então, a ADPEPS é parte da comunidade surda. Ela está no governo, mas tem a sua representação, né? Que é uma representação de uma surda, uma intérprete, no meu caso como coordenadora, e então todos nós estamos aqui representando a comunidade surda. Então, vocês estão bem representados, podem confiar no trabalho. Parabenizo ao UNB pela organização do evento, a professora Sandra, a outra professora que está gestante, que eu não lembro o sinal agora. Agradeço aos intérpretes que fizeram a nossa interpretação, muito obrigado, foi um prazer. Aos técnicos da UNB que estão fazendo a transmissão, e aos surdos eu deixo o recado que nós possamos sonhar alto para mudar a realidade do nosso país. Então, muito obrigado a todos, um beijo a vocês, que vocês continuem assistindo a nossa programação aqui no Congresso. Nós ficamos com vocês até sexta-feira. Tchau, tchau.